Comentário de João a partir do capítulo 7, a partir da página 334. Página 334, onde eu parei. Mas o significado consiste em que o Espírito Santo é como uma fonte viva que flui continuamente nos frentes. Como Paulo também declara que ele é vida em nós, Romanos 8:10. Embora o corpo esteja morto por causa do pecado, e deveras como cada um de nós participa dos dons e graças do Espírito Santo, segundo a medida de sua fé, não podemos possuir uma plenitude perfeita deles na presente vida. Os crentes, porém, embora façam um progresso na fé, aspiram continuamente novo aumento do Espírito, de modo que as primícias que têm provado os conduzam à perpetuidade da vida. Mas somos também lembrados de quão pequena é a capacidade de nossa fé, visto que as graças do Espírito quase sempre chegam a nós em gotas, as quais fluiriam como rios caso dessemos a devida admissão a Cristo, isto é, se a fé nos capacitasse para recebê-lo. Como diz a Escritura, a quem limita esta afirmação a primeira sentença e outros a última sentença. De minha parte, porém, estendo-a a todo o escopo do discurso. Além disso, Cristo aqui, em minha opinião, não realça alguma passagem particular da Escritura, mas produz um testemunho extraído da doutrina ordinária dos profetas. Pois sempre que o Senhor, ao prometer uma abundância de seu Espírito, compara a águas vivas, ele visa principalmente ao reino de Cristo, para o qual ele dirige as mentes dos crentes. Portanto, todas as predições de águas vivas têm seu cumprimento em Cristo, porque tão somente ele tem aberto e exibido os tesouros ocultos de Deus, a razão pela qual as graças do Espírito são derramadas sobre ele, para que todos nós possamos receber de sua plenitude. João 1,16. Essas pessoas, pois, a quem Cristo tão bondosa e graciosamente chama e que se desviam em toda direção, merecem perecer miseravelmente. 39. Mas isto ele falava do Espírito. O termo água é às vezes aplicado ao Espírito em virtude de sua pureza, porque seu ofício é purificar nossas impurezas. Mas nesta e em passagens semelhantes, este termo é empregado em uma acepção diferente, ou seja, que somos destituídos de toda seiva e umidade de vida, a não ser quando o Espírito de Deus nos vivifica e quando ele nos rega, por assim dizer, por meio de um vigor secreto. Em uma parte ele inclui o todo, porque sob a palavra água ele inclui todas as partes da vida. Daí inferirmos também que todos quantos não foram regenerados pelo Espírito de Cristo devem ser reputados como estando morto, seja qual for o pretexto da vida de que se vangloriam, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido outorgado. Sabemos que o Espírito é eterno. O evangelista, porém, declara que no que respeita à habitação de Cristo no mundo, na humilde forma de servo, que é a graça do Espírito que foi derramada sobre os homens depois da ressurreição de Cristo, não tinha sido publicamente manifesta. E ele fala comparativamente, da mesma maneira, quando o Novo Testamento é comparado com o Velho. Deus promove seu Espírito a seus eleitos crentes, como se jamais fora dado aos pais. Naquela mesma ocasião, os discípulos indubitavelmente tinham recebido as primícias do Espírito, pois de onde procede a fé, senão do Espírito? O evangelista, pois, não afirma absolutamente que a graça do Espírito não fora oferecida e outorgada aos crentes antes da morte de Cristo, mas que ele ainda não era tão luzente e eminente como veio a ser mais tarde, pois é o mais eminente ornamento do reino de Cristo o fato de ele governar sua igreja por meio de seu Espírito, mas ele tomou posse legítima e se poderia chamar solenemente de seu reino quando foi exaltado à destra do Pai,
de modo que não carece que nos maravilhemos que ele tenha prorrogado até o tempo da plena manifestação do Espírito. No entanto, uma pergunta ainda permanece sem resposta. Sua intenção é focalizar aqui as graças visíveis do Espírito ou a regeneração, que é o fruto da adoção? Eis minha resposta. O Espírito que foi prometido na vinda de Cristo se manifestou naqueles dons visíveis como em espelhos. Aqui, porém, a pergunta se relaciona estritamente com o poder do Espírito, pelo qual renascemos em Cristo e nos tornamos novas criaturas, que estamos em pobreza terrena e famintos e quase destituídos de bênçãos espirituais, enquanto agora Cristo se assenta em glória e à destra do Pai, e vestido com a mais eminente majestade governamental, deve ser imputado a nossa indolência e a pequena medida de nossa fé. 7:40 ao 44. Muitos dentre a multidão, pois tendo ouvido este sermão, disseram: Este é verdadeiramente um profeta. Outros disseram: Este é o Cristo. E outros: Mas porventura Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo virá da semente de Davi e da cidade de Belém, onde Davi morou? Portanto, houve diferença de opinião da parte da multidão a respeito dele, e alguns deles queriam prendê-lo, porém ninguém lhe pôs as mãos. 40. Muitos dentre a multidão. Agora o evangelista relata qual o resultado deste último sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, a saber que alguns pensavam uma coisa e outros outra, de modo que suscitou-se uma diferença de opinião entre o povo. É preciso observar que João não fala dos inimigos públicos de Cristo, nem dos que estavam dominados por ódio mortal contra a sã doutrina, mas do populacho, entre o qual havia alguns de mais sólida integridade. Ele enumera 3 classes dentre eles. Ele é verdadeiramente profeta. Os primeiros reconheciam que Jesus realmente era profeta, do que inferimos que eles não se sentiam ofendidos com sua doutrina, mas em contrapartida, quão leviana e vulgar era esta confissão, é evidente à luz do fato que, enquanto aprovavam o mestre, não entendiam sua intenção nem se apraziam no que ele dizia, pois não podiam realmente recebê-lo na qualidade de profeta, sem, ao mesmo tempo, reconhecer que ele é o Filho de Deus e o autor da salvação. Todavia, isto é bom neles, pois percebiam em Cristo algo divino, o que os leva a avaliá-lo com reverência. Poderiam, com esta disposição, aprender depois a dar uma fácil abertura à fé. 41. Outros diziam: Ele é o Cristo. Os segundos têm uma opinião mais correta do que os primeiros, porque claramente reconheciam que ele é o Cristo, mas os terceiros se insurgiram contra eles e daí surge uma controvérsia. Com este exemplo, somos advertidos que não devemos estranhar que nos dias atuais os homens se acham divididos entre si por várias controvérsias. Aprendemos que o sermão de Cristo produziu um cisma, isto é, não entre os gentios, que eram estranhos à fé, mas no seio da Igreja de Cristo, inclusive na sede principal da Igreja. A doutrina de Cristo deve ser acusada por esta conta como se ela fosse a causa de distúrbio? Absolutamente não. Ainda que o mundo inteiro entrasse em comoção, a palavra de Deus é tão preciosa que devemos desejar que ela seja recebida pelo menos por uns poucos. Não há razão, portanto, para nossas consciências serem oprimidas quando vemos os que querem ser considerados o povo de Deus lutando uns contra os outros por opiniões contrárias. Entretanto, é preciso que observemos também as divisões, observemos que as divisões não têm propriamente sua origem no Evangelho, porque não pode haver nenhuma sólida concordância entre os homens, exceto na verdade inconteste. Quanto à paz mantida entre os que não conhecem a Deus, ela provém mais da estupidez do que de uma genuína concordância. Em suma, de todas as diferenças que vêm a lume, quando o Evangelho é proclamado, a causa e a semente subjacente estão ocultas nos homens, mas quando são despertados, por assim dizer, de sua letargia, começam a movimentar-se justamente como os vapores são produzidos por algo
mas além do sol, enquanto ainda não seja o sol nascente que os faz vir à existência. Mas porventura Cristo virá da Galiléia, para que não se pensasse que rejeitavam a Cristo sobre bases inconsistentes, fortificam-se pelo testemunho da Escritura, e ainda que façam violência a esta passagem, por voltá-la impropriamente contra Cristo, não obstante existe alguma aparência de veracidade. Neste ponto, laboram em erro, tentando fazer Cristo um Galileu. Mas de onde provém tal ignorância, senão dos desdém? Pois se tivessem tomado tempo e trabalho de inquirir, teriam descoberto que Cristo era adornado com ambos os títulos. Ele nascera em Belém e também era o filho de Davi. Mas tal é nossa disposição natural que em matéria de pouca importância nos envergonhamos de ser indolentes, enquanto que nos mistérios do reino celestial cochilamos sem qualquer preocupação. É de igual importância observar que estes homens são diligentes e industriosos em buscar justificativa para afastar-se de Cristo, porém são espantosamente morosos e obtusos em receber a sã doutrina, e assim das próprias Escrituras que nos guiam pela mão de Cristo. Os homens frequentemente criam para si obstáculos a fim de não abraçarem a Cristo. A intenção do evangelista é dizer que não só desprezaram a Cristo, mas que sua perversa rejeição dele era acompanhada de crueldade e de solicitude em injuriá-lo, pois a superstição é sempre cruel. O fato de seus esforços serem frustrados, isso se deve atribuir à providência de Deus, pois já que a hora de Cristo ainda não havia chegado, como já dissemos previamente, guardado pela proteção de seu Pai, na qual confiava, ele enfrentou todos os perigos. 7:45 ao 53. Então os oficiais foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e estes lhes disseram: por que não o trouxestes? Os oficiais responderam: nunca homem falou com este. Os fariseus, pois, lhes responderam: vós também sois seduzidos. Porventura, algum dos líderes e dos fariseus creu nele? Esta multidão, porém, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, aquele que foi ter com ele de noite, que era um deles, lhes disse: nossa lei julga um homem antes de ouvi-lo e tomar conhecimento do que ele fez? Eles lhe responderam e disseram: és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia não se levantou nenhum profeta, e cada um foi para a sua casa. 45. Então os oficiais foram. Aqui podemos ver quão cega é a arrogância dos homens, a extensão tal, admiram e adoram a grandeza que os torna eminentes, que não hesitam em pisotear a moralidade e a religião. Se algo ocorre contrariando seus desejos, de bom grado transtornam céu e terra, pois quando estes sacerdotes arrogantes e perversos perguntam: por que não trouxestes Cristo? Glorificam seu poder tão altaneiramente a ponto de permitirem que nada se lhes oponha. 46. Nunca homem falou como este. Estes oficiais reconhecem que se viram subjugados e vencidos pela palavra de Cristo, e no entanto nem assim se arrependem nem dão a devida honra à palavra. Se é verdade que nunca homem algum falara como este, porque o poder divino, o qual foram compelidos a sentir, não tocou seus corações de tal maneira que os levasse a devotar-se totalmente a Deus? Era necessário, porém, que a predição de Isaías fosse mais cumprida, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Isaías 11:4. Ainda mais depois veremos como aqueles que tentaram entregá-lo à morte se viram esmagados só de ouvir a voz de Cristo, e como se fossem golpeados por marretas, caíram de costas. João 18:6. Portanto, aprendamos que a doutrina de Cristo possui tal poder que é capaz de apavorar os perversos, mas como isso serve para sua destruição, cuidemos bem que sejamos sensibilizados em vez de sermos quebrados. Mesmo na atualidade, vemos muitas pessoas que muito se assemelham a estes oficiais,
que relutantemente se deixam arrebatar de admiração pela doutrina do Evangelho e, no entanto, longe estão de render-se a Cristo, permanecendo ainda nas tentativas dos inimigos. Há outros que são ainda piores, os quais tudo fazendo para obter o favor dos perversos, lançam mão de todos os termos desprezíveis que podem achar para vilmente caluniar aquela doutrina que, não obstante, reconhecem proceder de Deus, porque em seus corações estão convencidos a respeito dela. 47. E vós também sois seduzidos, enquanto reprovam seus oficiais, ao mesmo tempo usam sua força para mantê-los em sujeição, pois usam esses termos para significar que seria irracional e inconveniente que não estivessem em prontidão, ainda que todo o povo se revoltasse, mas é preciso ver que argumento eles usam quando insultam a Cristo com tanta arrogância. 48. Porventura algum dos líderes ou dos fariseus creu nele? Ele não tem ninguém do seu lado, dizem eles, senão homens de ralé, ignorantes, os líderes, bem como toda pessoa de distinção se lhe opõem. Expressamente nomeiam os fariseus porque eles desfrutavam de uma reputação acima dos demais, tanto por conhecimento quanto por santidade, de modo que se podia dizer que eram os príncipes do povo. Esta objeção parece possuir alguma plausibilidade, pois se os líderes e governos da igreja não tiverem sua autoridade, é impossível que se faça adequadamente alguma coisa ou que boa ordem da igreja se prolongue. Sabemos que no que resulta a paixão feroz do populacho, em consequência da qual se segue a mais medonha desordem, quando se permite que cada pessoa faça o que bem quer. A autoridade dos que governam é, portanto, um freio indispensável na preservação da boa ordem da igreja e, por conseguinte, foi provido pela lei de Deus que se surgisse alguma questão ou controvérsia, a mesma devia ser submetida à decisão do sumo sacerdote. Deuteronômios 17.8. Mas nesse aspecto, enquanto reivindicam para si a suprema autoridade, não nutrem nenhuma disposição de submeter-se a Deus. É verdade que Deus conferiu o poder de juízo ao sumo sacerdote. Deus, porém, não tensionava que o sumo sacerdote decidisse a não ser em concordância com a lei. Portanto, toda autoridade que os pastores possuem está sujeita à palavra de Deus, para que todos sejam mantidos em seu devido posto, desde o maior até o menor, e que tão somente Deus seja exaltado. Se os pastores que honesta e sinceramente cumprem seu dever, reivindicam a autoridade para si, que essa glória seja santa e legítima, mas quando a mera autoridade dos homens é sustentada sem a autoridade da palavra de Deus, ela não passa de fútil e nocível vanglória, mas às vezes sucede que homens perversos governam a igreja. Por isso, devemos precaver-nos de atribuir alguma autoridade aos homens assim que apostatam da palavra de Deus. Aprendemos que quase todos os profetas foram atormentados por este gênero de aborrecimento, porque, com o fim de sepultar sua doutrina, continuamente homens portavam contra eles títulos honrosos de príncipes e de sacerdotes da igreja. Utilizando-se da mesma armadura, os papistas atualmente rugem não com menos ferocidade que os adversários de Cristo e dos profetas do passado. Aliás, é uma horrível cegueira quando um homem mortal não se envergonha de opor-se a Deus. Porém, Satanás leva a tal extremo de demência os que dão mais elevado valor à sua própria ambição do que à verdade de Deus. Entretanto, é nosso dever nutrir tal reverência pela palavra de Deus, a ponto de extinguir todo o esplendor do mundo e dispersar suas vãs pretensões, porquanto miserável seria nossa condição se nossa salvação dependesse da vontade de príncipes, e tão oscilante nossa fé seria se ela ficasse de pé ou caísse ao sabor do beneplácito deles. 49. Esta multidão, porém, a primeira parte de seu orgulho era que, pondo sua confiança no título sacerdotes, almejavam sujeitar todos eles de uma maneira tirânica. A segunda é que desprezavam os demais como pessoas de nenhum empréstimo, como alguém que
se lisonjeia excessivamente e está sempre disposto a abusar dos demais. É um imoderado amor por si mesmo, acompanhado pelo desprezo aos irmãos. Declaram que todo o populacho é maldito, porque, sem dúvida, alegam que o povo não tem nenhum conhecimento da lei, porém ocultavam outra razão, a saber, acreditavam que não havia santidade, excesso à sua própria categoria. De igual modo, os sacerdotes papistas de nossos dias pretendem que ninguém além deles mereça ser chamado igreja, e todos os demais, a quem chamam leigos, desprezam como não passando de pessoas profanas. Mas para destruir tal demência de soberba, Deus prefere os humildes e desprezados aos que retêm a suprema autoridade e poder. E é preciso observar que aqui eles se vangloriam do conhecimento, não aquele que instrui os homens na religião e no temor de Deus, mas aquele que possuíam, enquanto, como soberba magistral, apresentavam suas respostas como se tão somente eles fossem qualificados para a interpretação da lei. Indubitavelmente é verdade que todos quantos não foram instruídos na lei de Deus são malditos, porque pelo conhecimento dela somos realmente santificados. Este conhecimento, porém, não se confina a uns poucos que, inchados com falsa confiança, desejam excluir-se da categoria dos demais homens. Porém, pertence geralmente a todos os filhos de Deus, para que todos, do menor ao maior deles, sejam unidos na mesma obediência da fé. Versículo 50. Disse-lhes Nicodemos. O evangelista descreve Nicodemos como um homem neutro que não se aventura a empreender de bom grado a defesa da sã doutrina e, no entanto, não pode tolerar ver a verdade sendo oprimida. Aquele que foi a Jesus de noite. Esta circunstância é mencionada pelo evangelista em parte para enaltecer e em parte para denegrir Nicodemos. Se ele não tivera amado a doutrina de Cristo, jamais teria ousado a enfrentar a fúria dos perversos, pois ele sabia que se algum deles apenas abrisse a boca, ele se veria imediatamente exposto ao desagrado e ao perigo. Quando, pois, ele se aventura a pronunciar uma palavra, por mais leve que seja, uma pequena fagulha de piedade se irradiaria do seu coração. Porém, não defender a Cristo publicamente foi uma manifestação de excessiva timidez. Assim, o evangelista tem em mente que, depois de desviar-se secretamente dentro da noite, mesmo ainda nutrindo a ardente aspiração, ele não é um genuíno discípulo de Cristo. Afirma ainda que ele certa vez foi ter com Jesus de noite, contudo permanecia publicamente entre seus inimigos e conservava seu lugar em suas trincheiras. Isso precisa ser observado com a máxima prudência, porque há muitos nos dias atuais que alegam assemelhar-se a Nicodemos e esperam que, ao assumirem esta faça, desdenhem de Deus impunemente, admitindo sua alegação, a saber que não há diferença alguma entre Nicodemos. Que defesa derivam de tal exemplo? Nicodemos afirma que Cristo não deve ser condenado até que seja ouvido, e o mesmo se poderia dizer em prol de um ladrão ou de um assassino, pois é um sentimento notório e proverbial que é melhor inocentar o inocente do que condenar o culpado. Além disso, em suas tentativas de livrar a pessoa de Cristo, ele deixa e abandona a doutrina, o que encontraremos aqui que seja digno de um cristão. Assim, a semente do Evangelho, que depois produziu fruto, estava ainda oculta e incubada nele. Aplicaremos este período muito mais proveitosamente a outro propósito, a saber, que o Senhor frequentemente faz com que a doutrina, que parecia haver perecido, gradualmente tome uma raiz oculta e, depois de um longo período, germine algum broto, primeiramente como uma planta prematura, depois uma planta vicejante e vigorosa, justamente como a fé de Nicodemos admitiu. Nicodemos adquiriu da morte de Cristo novo e súbito vigor. 52. És tu também da Galileia?
Diziam que todos quanto favorecem a Cristo eram procedentes da Galiléia, e isso é expresso de modo infame, como se ele não pudesse ter ninguém entre seus seguidores que não fosse procedente de um pequeno e desconhecido recanto da Galiléia. A extrema violência a que incitam contra Nicodemos mostra com que furioso ódio ardia contra Cristo, pois ele não tinha empreendido defender a Cristo em termos partidários, mas dissera apenas que ele não devia ser condenado sem antes ser ouvido. Assim se dá entre os papistas e nossos próprios dias. Ninguém pode demonstrar a mais leve aparência de brandura para que o evangelho não seja oprimido, sem ser imediatamente considerado herege pelos inimigos que ardem de paixão. 53. E cada um foi para a sua própria casa. Agora surge um impressionante desfecho da transação. Se alguém levar em conta o reinado dos sacerdotes naquele tempo, com que furor eram excitados e quão numerosa era a sua comitiva, e em contrapartida, se considerarmos que Cristo estava desarmado, indefeso, que não havia nenhum grupo de homens a protegê-lo, a conclusão seria que eram superiores a ele centenas de vezes. Quando tão formidável conspiração é dissolvida de comum acordo, e quando todos aqueles homens, como as ondas do mar, se dissolvem por sua própria violência, quem não conheceria que foram dispersos pela mão divina? Deus, porém, continua a ser o que sempre foi. Portanto, sempre que lhe apraz, ele transforma em nada todos os esforços dos inimigos, de modo que, enquanto têm tudo em seu poder e estão prontos e preparados para executar seus desígnios, se dispersam sem ter levado avante sua obra, e com frequência descobrimos que quaisquer que sejam os intervalos de nossos inimigos, com o intuito de extinguir o Evangelho, não obstante, mediante a espantosa bondade de Deus, imediatamente caem por terra, destituídos de todo poder. Então aqui termina o capítulo 7 do comentário de João, do Evangelho de João.